Bem-vinda e bem-vindo a mais um episódio das plenárias comentadas do IBRACast. Nessa série de podcasts do IBRAC, destacamos os principais pontos dos julgados do Tribunal do CAD, indicando tendências da jurisprudência para quem quer estar antenado com o que tem de mais recente na área concorrencial. Caros ouvintes, bem-vindas e bem-vindos ao programa Plenárias Comentadas do IBRACast. A plenária comentada de hoje trata da 229ª sessão ordinária de julgamento do CAD, realizada em 8 de maio de 2024. A pauta da sessão tinha 4 itens, sendo que apenas um teve seu julgamento adiado por um pedido de vista. Foi incluída a decisão de embargo de declaração em ato de concentração, julgado na sessão anterior. Sobre os informes, eu gostaria de destacar apenas um, que é a Conferência Anual da International Competition Network, entre os dias 14 e 17 de maio, sediada na Costa do Sauípe, na Bahia. O CAD está recepcionando e sendo anfitrião dessa conferência, algo bastante importante, em termos de representatividade, de reputação. Então, gostaria de destacar esse ponto. Eu sou a Flávia Chiquito, sou diretora de Relações Institucionais do IBRAC, responsável pelo IBRACast. Gostaria de cumprimentar meu colega, entrevistador oficial e coordenador das plenárias comentadas, Alessandro Giacaga. Oi, Flávia, bom estar de volta. E eu gostaria também de cumprimentar a convidada de hoje, que é muito especial, e eu particularmente tenho um grande afeto por ela, e tenho certeza que ela vai contribuir muito para o debate e para os comentários do programa de hoje. A gente está aqui acompanhados da advogada e professora Amanda Flávio de Oliveira, que graduou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, também cursou mestrado e doutorado, tendo realizado formação complementar na Bélgica, é professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, é advogada militante e parecerista, atuando em temas variados do direito público, inclusive nos tribunais superiores. Aos 28 anos, foi convidada a dirigir o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, o DPDC, ocasião em que também foi secretária de Direito Econômico substituta e presidente do Conselho Federal Gestor do Fundo de Direitos Difusos. É membro do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado de Minas, por indicação do senhor governador do Estado. É membro fundador do Instituto Livre Mercado, ILM, é membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, é autora de vários livros e dezenas de artigos publicados no Brasil e no exterior. Recebeu diversos prêmios e reconhecimentos. Quanta coisa! Bem-vinda, Amanda! Será um prazer dividir esse episódio com você. Prazer é todo meu, Flávia. Agradeço muitíssimo esse convite a todo o IBRAC, a você, que é uma querida amiga, e ao Alessandro, além da Dora e de toda a equipe. Obrigada. Então, vamos começar aqui com os julgados da sessão de julgamento. E eu vou passar a palavra para você, Amanda, para você comentar o primeiro item da pauta, que envolve o procedimento administrativo de apuração de ato de concentração, de número 08700005463, 2019-09. Pois bem, Flávia, Alessandro e todos que nos ouvem, esse é um caso interessantíssimo e que me causou realmente muito interesse em acompanhar. Para sumarizar, foi, na realidade, a apresentação de um voto vista do conselheiro Zé Levi em um APAC que originalmente tinha como relatoria o conselheiro Gustavo Augusto. Na verdade, esse procedimento ele foi julgado na sessão de 17 de abril de 2024. Naquela ocasião, o conselheiro relator indicou pelo reconhecimento da configuração de um gun jumping, no caso concreto, e aplicou uma determinada multa num determinado valor
especificamente de 4 milhões e um pouco mais, que deveria ser recolhida em 30 dias e tudo mais. Nesse instante, o conselheiro José Levi Amaral, ele pede vistas, não para discutir e não para rediscutir o caso ou o reconhecimento do gun jump, que já aconteceu, mas para avaliar a questão da dosimetria da multa. Esse caso é muito interessante por diversas razões, e eu começaria dizendo que o primeiro motivo de muito interesse desse caso, pelo menos para mim, é que nessa ocasião, até onde eu sei, Flávia e Alessandro, me parece que isso é inédito, foi apresentado um voto conjunto, um voto assinado por 2 conselheiros, né? Então, o voto vista apresentado pelo conselheiro Zé Levi, ele também é voto vista, é o mesmo voto vista, né? É o mesmo voto, então, do conselheiro Diogo Thomson. Né? E por diversas vezes ao longo da sua leitura, da sua explanação, o conselheiro Levi faz referência ao fato de que aquilo que ali está, aquilo que ali consta, teria sido o resultado de um amadurecimento realizado a 4 mãos. Né? E ele faz referência muito expressamente ao fato de que no Supremo Tribunal Federal, sob a liderança do ministro Gilmar Mendes, uma situação semelhante se aconteceu de forma inédita, o ministro Gilmar Mendes a 4 mãos, com o ministro Luiz Roberto Barroso, teria apresentado um voto conjunto. De fato, isso aconteceu em relação a um caso muito polêmico, que foi o Piso Nacional da Enfermagem. E esse julgamento, essa DI, essa ação direta de inconstitucionalidade, foi julgada em junho de 2023. Acontece que, pelo menos no campo pelo menos no Supremo Tribunal Federal, esse foi apenas o primeiro momento em que isso aconteceu, porque esse ano, agora mais recentemente, em abril, o mesmo ministro Gilmar Mendes faz a mesma coisa e escreve, junto com o ministro Fachin, um voto conjunto no tema da competência de investigação criminal do Ministério Público. Então vejam que isso é uma tendência, pelo menos no Supremo Tribunal Federal, e que o ministro Zé Levi traz para o CAD, de forma inédita. Eu vou confessar para vocês assim, que eu não sei exatamente o que pensar a respeito, sabe? Flávia, Alessandro, não sei o que vocês pensam, assim, eu tendo a achar isso algo muito interessante, né? Mas, por outro lado, eu fico pensando que a razão do colegiado, qual é a razão do colegiado, de um colegiado? É a possibilidade de você ter múltiplos pontos de vista e em diálogo e que dali se extraia um objetivo final. E se você for levar mesmo a ferro e fogo, assim, se você for ser muito... analisar muito cruamente essa situação, você vai constatar que se você tem uma hipótese de um voto conjunto a 4 mãos, dois julgadores, né, pelo menos para efeito daquele julgamento, houve um conselheiro a menos, houve um voto, houve uma decisão a menos. Na verdade, naquele caso ali, votaram 6. Né? Então, eu tenho mixed feelings, eu tenho alguma... eu preciso ainda pensar o que penso a respeito, mas de qualquer forma é algo de muito interessante e que a gente precisa ficar atento, porque pode vir a se tornar uma tendência. Parece ser uma tendência no âmbito do judiciário, quem sabe isso vai ser uma tendência também no CAD nos próximos tempos, já que nós estamos acompanhando o surgimento de uma nova composição e na expectativa de entender como essa nova composição se comportará. Né? Um segundo ponto muito interessante aí já é material, já é de conteúdo, né? Foi a interpretação dada pelo conselheiro Levi, juntamente com o conselheiro Diogo Thomson, para a questão da dosimetria das multas em caso de gun jumping. Porque o que aconteceu, todos nós sabemos que existe uma disciplina legal para isso. O artigo 88, parágrafo 3º da lei fala precisamente que, nesses casos, há de ser imposta uma multa pecuniária de valor não inferior a R$60 mil e nem superior a 60 milhões de reais, a ser aplicada nos termos da regulação. Então, o critério já está ali, né? Acontece que a regulação, que todos nós já conhecemos também, que é a Resolução 24 de 2019, ela estabelece nos artigos 20 e seguintes um passo a passo para o cálculo entre esses 60 mil e 60 milhões. Né? Então, como é que se aplicaria isso? O que o conselheiro Levi aponta no caso é que as condições específicas daquele caso, se aplica a lei e a resolução tal como elas determinam,
há a possibilidade de haver uma irrazoabilidade, ou pelo menos um descompasso entre a gravidade do caso propriamente e a sua penalização. Especificamente nesse caso em concreto, foi levado em consideração questões como, por exemplo, o fato de que o ato de concentração, no final das contas, foi aprovado, de que houve um período longo de atraso, digamos assim, né? O procedimento é de 2019, o julgamento em 2024, né? E o valor da operação não era assim tão elevado. Então, segundo o conselheiro Levy, há de se realizar uma interpretação sistêmica e há de se promover uma coerência sistema das normas, de forma a se estabelecer, então, algo mais próximo daquilo que seria a razoabilidade do caso concreto. E ele vai buscar no artigo 37, inciso 1º, que trata de infrações, inclusive, o limitador teto de 20%. Né? Então, isso é também algo interessante de observar a solução que ele dá. Né? Como um terceiro ponto, e é adicional a esse segundo, muito interessante nesse caso, nós temos, pelo conselheiro Levy também, não apenas a resolução do caso concreto, mas a propositura de uma tese para todos os demais. Isso, claramente, é mais uma influência do procedimento do Supremo Tribunal Federal na análise desse tipo de situação. Né? Porque tem-se feito isso, sobretudo naqueles casos de repercussão geral submetidos ao tribunal. Né? Especificamente, nesse caso, a tese que o conselheiro Levy traz como proposta diz o seguinte, eu vou abrir aspas aqui, como medida de proporcionalidade, considerados os limites fixados pelo artigo 28, parágrafo 3º da Lei 12.529 de 2011, as multas decorrentes de gun jumping devem respeitar o limite de 20% do valor da operação atualizado pela Selic entre o momento da consumação da operação e a instalação da APAC, em analogia ao artigo 37, parágrafo 1º da Lei 2.529, que estabelece o valor máximo de 20% de faturamento bruto em caso de infração à ordem econômica. Né? Então, procedimentalmente, isso também é muito interessante, né? A proposta de fixação de uma tese. Em seguida, posto em julgamento, né, o conselheiro relator, ele adita o próprio voto, adita o próprio voto, na verdade, e adere à proposta, entendendo que, nesse caso, essa é uma boa solução. Ele apenas indica que duas questões. Ele primeiro diz o seguinte, olha, aquele cálculo de multa que eu havia feito era um cálculo considerando um cenário de condenação. Nesse meio tempo, as empresas apresentaram propostas de acordo e esses acordos foram submetidos à homologação. Então, o fato de não se tratar mais de condenação, mas de homologação, muda o cenário, na minha concepção. E em relação à proposta sistêmica do conselheiro Levy, ele apenas indica que haveria 3 situações na concepção dele que mereceriam que esse teto não fosse observado, que seriam aquela situação em que você tem dolo da não notificação, em que você tem o valor da operação indicado como simbólico ou irrisório, ou então quando há um ato de concentração que gera um dano significativo ao mercado. Ele complementa o seu voto, altera seu voto, homologa a proposta de acordo e, assim, é submetido a julgamento por unanimidade. Essa solução é, então, decidida como a decisão do tribunal, nesse caso específico, na dosimetria da multa, em casos de gun jump. Né? Também, só para a gente finalizar esse caso, é interessante o conselheiro Vitor fazendo referência ao que ele chamou de reuniões conjuntas e participações conjuntas que estariam acontecendo nessa nova composição por parte dos conselheiros na análise dos casos. E, enfim, assim, o caso é decidido por unanimidade com uma sinalização algumas sinalizações importantes para todos nós, não apenas de mérito, não apenas de conteúdo material, mas também de forma. E isso aqui, a mim, particularmente, me causa um interesse muito grande e eu acho que para todo mundo que advoga no CAD, essas sinalizações são também muito importantes. Basicamente é isso que aconteceu. Professora Amanda, eu concordo em tudo e eu acho que isso é uma indicação, é mais uma indicação da convergência dos conselheiros, né? A gente, acho que é o 7º episódio que a gente grava neste ano,
e eu não lembro de muitas divergências, votos divergentes. Então, ter um voto conjunto, eu acho que é mais uma sinalização de um tribunal harmônico ou pensando muito parecido. Então, achei muito interessante esse ponto que você trouxe, porque me fez refletir sobre isso. Só para concluir, eu gosto da harmonia, eu gosto de... É assim, né? Assim que há de ser, né? Mas eu só me preocupo um pouco isso, entende, Alessandra? Assim, o voto conjunto, na verdade, é como se houvesse um voto a menos, né? Assim, ou uma posição a menos, né? Mas, enfim, algo que eu ainda estou refletindo a respeito. Mas, a priori, eu vejo com muito bons olhos, né? A harmonia é sempre muito, muito bem-vinda, né? Bom, eu acho que eu estou na mesma linha que você, Amanda. Acho que a harmonia do tribunal é importante. Por outro lado, a decisão colegiada, né, com as suas divergências, é super relevante. Então, ter um voto conjunto é exatamente o efeito esse de ter um voto a menos no plenário. Então, também confesso que eu não fiz uma reflexão profunda sobre isso, uma questão formal importante, bastante nova, e que merece aí a gente observar né, o desdobramento disso e refletir melhor sobre essa formalidade. Eu vou passar aqui para o segundo item da pauta, que envolve um processo administrativo 08700001805 de 2017, dígito 41, que tem no polo passivo apenas um representado, pessoa física, pois esse processo é um desdobramento de um processo originário que começou lá em 2008. E curioso, né? Esse é um daqueles esqueletos aí do CAD, porque é um processo que foi instaurado em 2008 pela então Secretaria de Direito Econômico, sob a vigência da Lei 8884, que envolvia uma investigação do suposto cartel no mercado nacional de sal, né? Um dos casos de cartel aí lá da SDE. E essa pessoa física, ela não apresentou defesa, portanto, rével naquele processo, mas ele tinha algumas questões de saúde, Alzheimer, então alegou-se por meio da sua esposa uma incapacidade civil e uma possível interdição, o que gerou ali algumas discussões sobre se o processo deveria continuar em relação a ele, mas entendeu-se que, para não atrasar o julgamento daquele processo, esse processo foi desmembrado e reinstaurado em relação somente a essa pessoa física. Então, é importante a gente observar aqui, nesse caso, o marco temporal, né? Então, esse processo foi reinstaurado em 2017 e somente em 2020, outubro de 2020, é que o representado foi notificado. Portanto, 3 anos após. E aí, nesse meio tempo aí, nesse período, a SG tentou acessar o escritório modelo do Instituto Brasileiro Instituto de Educação Superior de Brasília, o IESB, para que esse instituto representasse, fosse o representante legal do representado. Isso foi feito antes do representado ser notificado. Então, tiveram algumas tentativas de contato com o IESB, e, segundo a SG, em sua nota técnica, ela diz que também oficiou a Defensoria Pública e o Ministério Público para que eles atuassem como curadores deste representado. E a SG concluiu que deveria ser pela condenação e o processo foi ao tribunal, o relator é o conselheiro Gustavo Augusto, teve parecer da Procuradoria do CAD em que acata a alegação do representado de que
Foi caracterizada a prescrição trienal, ou seja, a prescrição intercorrente, né, por esse período aí em que o processo ficou parado. E o Ministério Público, em sentido oposto, discorda da aplicação, da caracterização, seja da prescrição intercorrente, seja da prescrição da pretensão punitiva, a quinquenal e a criminal, de 12 anos, que foi alegada pelo representado em sua defesa, em preliminar de mérito, mas ele alega a prescrição da pretensão punitiva em relação ao processo originário. Então, quando o processo chega para o relator entende que a prescrição trienal foi caracterizada, porque ele entende que as tentativas de contato com o IESB não deveriam ser consideradas nesse caso, porque a gente está aqui diante de um representado que não tinha local incerto e não sabido, né? Até porque a sua esposa estava se comunicando no processo originário, tanto que isso foi o motivo pelo qual o processo foi desmembrado. Portanto, não tinha nenhuma razão de a ASG não ter notificado o representado imediatamente a reinstauração do processo. A notificação só ocorreu após essas tentativas de colocar um representante legal, no caso o IESB, e segundo o conselheiro Gustavo Augusto, esse ofício, a Defensoria Pública e o Ministério Público, para que eles fossem curadores do representado, eles não constam dos autos. Portanto, o único ato ali que pudesse interromper a prescrição foi o ofício, e o ofício aconteceu após os 3 anos, portanto, caracterizou-se a prescrição intercorrente. Então, assim, a discussão toda é em torno dessa questão da prescrição. O voto não está disponível, então a gente não tem aí essa riqueza dos detalhes, mas a gente vai ter oportunidade nos próximos episódios de tratar desse caso novamente, porque o conselheiro Carlos Jacques pediu vistas do processo. Então, o julgamento está suspenso, vamos aguardar aí o desfecho para que a gente possa comentar esse caso com mais propriedade. Obrigado, Flávia. Agora eu fiquei com a incumbência de comentar outros 2 casos. O primeiro é o processo administrativo número 08700005915202240, e o segundo é o pedido de reapreciação no processo administrativo número 08700004974-2015-71. Sobre o primeiro caso que eu vou comentar, ele envolve o processo administrativo para apurar um suposto cartel nos postos de combustíveis em Uberaba entre 2019 e 2020. A decisão é de relatoria do conselheiro Carlos Jacques. A questão jurídica do caso, numa primeira análise, parece óbvia, mas pretendo trazer um aspecto que achei relevante no processo. O processo administrativo em curso no CAD se baseou em provas que foram obtidas por meio de interceptações telefônicas que foram declaradas nulas pelo Poder Judiciário. A nulidade decorreu de 2 motivos principais. Primeiro, não teria havido indicação mínima de indícios de autoria prévios à interceptação que justificassem a medida e o aprofundamento das investigações. Isso violaria a lei que rege as interceptações telefônicas, aí a Lei 9.296 de 1996. E segundo, o STJ concluiu que a decisão inicial e todas as sucessivas prorrogações da interceptação utilizaram uma fundamentação padronizada e genérica, também ofendendo a referida lei. A conclusão natural do CAD é de que, uma vez que foram declaradas nulas pelo Judiciário, não poderiam ser utilizadas no processo administrativo do CAD. Essa foi a conclusão do Tribunal do CAD neste caso. E aí, como bem ressaltou o conselheiro relator Carlos Jacques, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, inclusive em processos
do CAD de que é inadmissível, em qualquer âmbito ou instância decisória, provas declaradas ilícitas pelo Poder Judiciário. E aqui eu vou também abrir aspas para a decisão. Não é dado a nenhuma autoridade pública valer-se de provas ilícitas em prejuízo do cidadão, seja no âmbito judicial, seja na esfera administrativa, independentemente da natureza das pretensões deduzidas pelas partes. Fecho aspas. Trata-se, portanto, de entendimento consolidado pelas Cortes Superiores. O próprio conselheiro relator coleciona decisões do STF, STJ sobre o assunto. Assim, o conselheiro aplicou a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou princípio da contaminação, e excluiu as provas dos autos. E ele entendeu, obviamente, inadmissível provas derivadas de provas contaminadas. O conselheiro relator, inclusive, traz julgados do próprio CAD sobre o assunto. E aí, uma vez excluída as provas ilegais e delas derivadas, o conselheiro relator ressalta que há uma necessidade, um passo seguinte a ser tomado, uma necessidade de examinar novamente o caso com um acervo probatório atualizado, ou seja, sem essas provas declaradas nulas. No caso em concreto, a conclusão do tribunal foi de que não há elementos probatórios suficientes de condutas anticompetitivas, devendo-se arquivar o processo administrativo. Até aqui, acho que todos vão concordar comigo que é um caso, do ponto de vista jurídico, bem óbvio. Mas houve um andamento relevante em momento anterior ao envio do caso para o tribunal que eu queria ressaltar. As decisões do STJ e do TJ que determinaram a nulidade das provas transitaram em julgado em agosto e dezembro de 22. As representadas trouxeram essa notícia para o CAD das decisões para a Superintendência Geral ainda em 2022, alegando a nulidade das provas. E aqui vale a atenção de todos para a nota técnica número 88 de 23, de julho de 23, que naquele momento a SG continuou o processo administrativo, mesmo tendo conhecimento das decisões do STJ e TJ, e a SG afirmou o seguinte para seguir com o processo. Aí, de novo, eu vou abrir aspas. Uma vez autorizada pelo juízo criminal competente para instruir a investigação criminal ou processo crime, tal prova poderá ser posteriormente emprestada ao processo administrativo, empréstimo este que, no presente caso, foi deferido por autoridade competente. E, portanto, está plenamente apta a fundamentar a instauração do processo administrativo, inclusive contra as pessoas físicas e jurídicas que não constaram no polo passivo da ação penal. E aí fecho aspas. Então, o ponto aqui é que as partes tinham a decisão do STJ e do TJ transitada em julgado, informaram a Superintendência Geral sobre isso, sobre a nulidade das provas, e a SG continuou o processo. Então houve a necessidade de um dos representados impetrar um mandado de segurança no juízo civil para impedir o uso das provas consideradas nulas pelo CAD. Aí no mandado de segurança, ele conseguiu uma decisão liminar que determinou a suspensão do processo administrativo até o julgamento do mérito do mandado de segurança. E o juízo no mandado de segurança, em seguida, deu uma sentença confirmando a liminar e determinando a extração dessas provas e a proibição de utilização das provas no processo administrativo e o imediato desentranhamento. E aí, só então, após essa decisão no mandado de segurança, a SG exclui as provas do processo, ou indica que irá excluir, e determina o arquivamento do processo administrativo. E aí vem para julgado agora, em 2024. Então aqui eu trago uma ponderação se há necessidade mesmo de uma das partes terem que entrar com mandado de segurança para impedir a utilização das provas,
tendo a autoridade conhecimento da decisão do STJ e do TJ transitada em julgado, confirmando que elas são nulas. Então eu trago essa ponderação que não está clara no voto, porque não é objeto do voto, o voto analisa o tema, mas é um passo anterior que pode passar desapercebido, mas que traz uma ponderação de eficiência aqui e talvez de uma conveniência de não precisar mais uma ação judicial para resolver a questão. Era isso que eu queria trazer sobre esse primeiro caso. O segundo caso é um caso já conhecido por todos nós, que é um pedido de reapreciação no tabelamento de preços mínimos, que foi considerado ilegal pelo CAD. Um dos representados trouxe esse pedido de reapreciação com um documento novo, que seria a decisão do presidente do Conselho arquivando uma fiscalização que examinava se uma corretora teria cumprido as regras vigentes ao não obedecer o tabelamento de preços. E aí, segundo o relator do CAD, a cronologia dos fatos demonstra que a decisão de arquivar a fiscalização ocorreu após o CAD ter notificado o Conselho de Corretores sobre o descumprimento do TCC. Então, aqui é bastante simples a discussão, mas acho que o ponto importante que o relator indica no voto é que a instauração do processo disciplinar em si, e aí sem a necessidade de condenação, já é por si só uma violação à obrigação das partes de abster-se de praticar qualquer das condutas investigadas, que no caso é o cumprimento da tabela de preços mínimos de corretagem. E aqui eu trago um ponto que eu acho que o voto ele reforça essa linha tênue entre recomendação e imposição de preços. Então, a própria investigação estaria mais próxima de uma imposição de preços. Então, era isso que eu queria trazer nos meus dois casos, e aí eu passo de novo a palavra para a professora Amanda. Muito obrigada, Alessandro, parabéns pelas abordagens. O último item da pauta foi a inclusão em mesa de julgamento de embargos de declaração opostos em ato de concentração. Esse ato de concentração foi julgado recentemente, no dia 24 de abril, e o relator é o ministro Vitor Fernandes. É aquele caso em que houve uma reprovação do ato no mercado de drywall, sobretudo, e as partes indicaram. Na verdade, uma requerente indicou a existência de um erro material no voto do relator, especificamente na seção 3.5.6, que ele próprio reconhece. Ele aceita que, de fato, havia uma informação lá que não era precisa e ele faz, então, essa correção, tendo antes, logicamente, reconhecido a existência de requisitos de admissibilidade, portanto, conhecidos os embargos de declaração. Então, é basicamente isso. Agora, o que há de interessante nesse caso, e é também uma sinalização importante para todos aqueles que advogam no CAD em atos de concentração, é que, além disso, ele foi além, e ele aproveitou para fazer o que ele chamou de uma retificação de voto, tendo em vista o que ele chamou de fato novo. Né? E ele diz basicamente o seguinte, que para a realização do seu voto foram feitas instruções preliminares no gabinete dele e, especificamente sobre o tema dos planos de expansão das requerentes, foram enviados alguns ofícios pela assessoria dele, pelo gabinete, fazendo questionamentos a esse respeito. Né? E essas respostas foram levadas em consideração na análise do caso. Entretanto, no mesmo dia da votação, uma das requerentes publicou uma informação diferente no próprio site em relação a uma resposta que ela teria dado sobre planos de expansão no questionário enviado ao gabinete. O que, segundo ele, reforça, então, a posição do CAD. E aí ele diz basicamente o seguinte, aspas para o conselheiro Vitor Fernandes, ele diz assim, eu não posso deixar de observar que em um curto intervalo de tempo após a decisão do CAD de reprovar a operação, parece que a manutenção da empresa como player independente parece ter se traduzido, em poucas horas, em um movimento de pressão competitiva que poderia eventualmente ser fustigado pela operação.
fecha aspas, né? Então, isso é um dado interessante do julgamento. Você vê que o gabinete continua analisando as requerentes e observou a existência, porque para entrar num site há um movimento ativo, né, da assessoria, e percebeu que os planos de expansão dela foram anunciados em seu portal exatamente no dia do julgamento, em sentido contrário àquilo que ela havia mencionado em parecer. Quer dizer, bom, isso foi informado pelo ministro, pelo conselheiro, e assim ele faz uma retificação do voto. Não apenas ele admite, ele conhece dos embargos de declaração, como ele corrige o erro material que ele reconhece ter havido, mas também ele faz isso que ele chamou de retificação, para incluir essa informação e reiterar o acerto, na concepção dele, da decisão tomada de reprovação. É isso. É isso, professora Amanda, muito obrigado por ter aceitado participar do nosso podcast, contribuiu muito, como era de se esperar, foi muito bacana a conversa. Queria só anunciar aqui o curso de economia do IBRAC, eu acho que vale muito a pena, eu vi os professores lá, recomendo muito que participem. E, de novo, entrem no site do IBRAC, ibrac.org.br, para se atualizarem. Amanda, de novo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, para mim foi uma alegria. Eu sou uma grande admiradora do trabalho da Flávia, não apenas nesse podcast, mas em tantas outras coisas. Então, quando ela me convidou, eu nem aceito como convite, é convocação. Pode me convocar quando quiser, porque tudo que ela faz é de excelência e eu irei com prazer. Foi um prazer te conhecer, Alessandro, a gente ainda não tinha se encontrado. Rever a equipe de excelência, sou muito, muito fã da Dori há muitos anos, ela sabe disso, né? E, por fim, eu queria parabenizar o IBRAC por essa iniciativa, uma das inúmeras iniciativas de êxito do IBRAC. O IBRACast integra essa excelência que o IBRAC tem como marca registrada. Foi um prazer, muito obrigada. Obrigada, Amanda. A recíproca é verdadeira, você sabe, e a gente vai contar com você aí em novos episódios, com certeza. Um beijo. Obrigado por nos acompanhar. Não perca o próximo episódio seguindo o calendário das sessões de julgamento do Tribunal do CAD. Até breve.